Muito boa noite, galera. Estamos de volta com mais um Papo de Peso aqui no canal. E antes eu gostaria de pedir que você compartilhe, dê o seu like, se inscreva, acione aí o sininho, né? Assim você será avisado a cada novo programa que tiver prontinho. Tá legal? Bem, Please Please Me é o álbum de estreia dos Beatles, lançado aí pela Parlophone em 22 de março de 1963, ou seja, portanto, comemorando 60 anos. E vamos cumprimentar os nossos convidados. Primeiramente, Luciana List, aí da Fria Mogi Mirim. Boa noite, Luciana, tudo bem? Tudo ótimo, Sérgio. Mogi das Cruzes. Da Mogi das É... Mogi das Cruzes. Não tem problema. Mogi Mirim é até quente, mas Mogi das Cruzes é fria. No pé da serra, já tá frio por aqui, mas é sempre um prazer ter essa conversa com vocês, falando de boa música, de grandes álbuns, de artistas sensacionais. Ele que está em fase de mudança ainda, está no estúdio completamente acústico, aí na sua sala, sem nada. Boa noite, Eltran. Mais uma vez, prazer tê-lo aqui com a gente no Papo de Peso. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, aqui diretamente do bunker, entendeu? Mas em breve nosso estúdio vai estar de volta com os discos ao fundo, para a gente sempre estar falando dos melhores álbuns da história do rock. Vou começar com a Luciana. Luciana, são 14 músicas, né? 8 de composições da dupla, né? Lennon McCartney, se eu não me engano. Ou Uhum. seja, e algumas músicas que o pessoal é álbum de estreia, mas já tinham surgido alguns singles, né? Então os fãs estavam ávidos pelo primeiro álbum, que estourou, explodiu. Eu acho que é o álbum de maior venda de estreia de uma banda. Esse álbum marcou realmente, Luciana? Ah, com certeza. A gente gosta de brincar que os Beatles causaram uma revolução na música, né? Revolution. E isso é muito Uhum. real, né? Porque os Beatles, eles chamaram a atenção por ser uma banda que não tinha um único vocalista, todos ali cantavam, fazia parte das apresentações deles. E nesse álbum também todo mundo canta. Eles levaram o som de Mersey, né, de Liverpool, para o mundo. Iniciaram a invasão britânica. Muitos outros artistas da Inglaterra começaram a copiar os Beatles, seguir os mesmos passos, não necessariamente copiar, alguns sim, mas outros seguindo os próprios passos, mas indo em direção ao mundo, assim, saindo simplesmente da Inglaterra para o mundo. Então, realmente, os Beatles deram início a tudo isso e é um álbum realmente marcante em todos os aspectos, não só pela escolha das músicas, pela consistência e competência da banda, pela produção, com certeza, né, primorosa do George Martin. Então, é um álbum realmente que fez muita diferença na música e no rock, principalmente. Beltrán, como é que foi que começou a sua paixão pelos Beatles? O Please Please Me foi o primeiro dos Beatles que você ouviu? Como é que é isso? Como é que foi? Não, a minha paixão pelos Beatles vem do meu pai, que era bitomaníaco, então eu cresci ouvindo os Beatles, né? Acho que ele colocava Uhum. Beatles para eu dormir, então eu já nasci bitomaníaco, né? E as músicas que eu ouvi primeiro era daquelas coletâneas vermelha e azul, né? De 73, que tinham a maioria dos singles dos Beatles. Tinha os singles do primeiro álbum, que é o Please Please Me, o Love Me Do, né? E seguia I Wanna Hold Your Hand, toda a sequência de singles que não a grande maioria não está nos álbuns, né? Então E a foi capa é bem parecida com essa, né? sim, né? De, Na verdade, eles usam a capa do primeiro álbum e eles voltando depois, todo né? cabeludo, barbudo. Parecida já no final, já acho que, se eu não me engano, em 69. Né? Aquele prédio Uhum. não existe mais. Se existisse, todo mundo ia querer tirar foto igual hoje. Mesma coisa que todo mundo quer atravessar a Abbey Road, todo mundo ia querer tirar aquela foto hoje, com absoluta certeza, né? Indo a Londres. Inclusive,
se eu não me engano, a ideia do George Martin era que a capa fosse no zoológico de Londres, mas aí acho que o zoológico não permitiu, e aí tiveram uma segunda ideia de colocar a capa eles no prédio lá, onde tinha o escritório da EMI, e a capa ficou icônica, né? Das capas mais legais do rock. Você falou que é o álbum de estreia mais vendido, pelo que eu pude ler, já tem 52 milhões de cópias vendidas desde o lançamento. Então, nenhum álbum de estreia vendeu mais do que o Please Please Me. Não foram 50 milhões na estreia, né? Não, Em Não, ao 60 longo anos dos anos, né? atrás. o acumulado. No acumulado. É isso mesmo. Luciana, tem uma faixa desse álbum aí que é Twist and Shout, né? Que foi gravada pelo. A música do Phil Medley e do Bert Russell foi gravada pelo The Notes, Isley Brothers e os Beatles, né? Dizem que passou a ser sucesso, realmente estourou essa música com a gravação dos Beatles nesse álbum, é isso mesmo? Essa música tem uma história interessante, né? Porque os Beatles, é aquela coisa, os Beatles reproduziam muito o som dos Estados Unidos nos shows que eles faziam na Inglaterra, no Cavern e tudo mais. Então eles tinham os singles lá dos Isley Brothers e começaram a tocar e fazia sucesso e tudo mais. Entrou no álbum, só que o George Martin pegou aquela música e falou assim, essa aqui vai ficar pro final. E deixou todo mundo gravar, né? Foram todas as gravações ao longo do dia. O John Lennon, ele estava gripado. Ele tinha voltado, eles tinham acabado de voltar de uns shows lá na Alemanha, e ele estava um pouco rouco, tal, mas chegou lá e falou, tem meu kit aqui de pastilhas, tá? De boa, a gente grava hoje e tal. Gravaram, só que a voz foi ficando cansada, chegou no final. Última sessão, eles tinham reservado o estúdio lá o dia inteiro, né? No dia 9 de fevereiro, se eu não me engano. Gravaram de manhã, gravaram à tarde, o George Martin conseguiu pegar mais uma sessão no final da noite e falou, vamos gravar Twist and Shout. Aí o John Lennon mandou umas 3 pastilhas para dentro, tomou água e falou, bom, vamos embora. E mandou aquela gravação rasgada, né? Aí o George Martin terminou a gravação, o George Martin, legal, ficou bom, vamos tentar mais uma? Ele começou a gravar, acabou a voz. Aí o George Martin falou, tinha que ser assim, né? E é a gravação mais icônica, com certeza, ali do álbum. Eu conheci essa música, como muita gente, eu tenho certeza que antes de conhecer Beatles, pela família, pelos parentes, com certeza conheceram no filme Curtindo a Vida Doidado, né? Uhum. Eu conheci Os ali... anos 80, né? Exatamente. Eu conheci ali e adorei a música tal. E depois falei, nossa, é Beatles, que legal. E eu achava que era o cara do filme que estava cantando, o Ferris Bueller, né? E você fala, nossa, cara, é o John Lennon que tá cantando. E isso foi numa tacada só, um único take, ficou perfeito e ficou daquele jeito. Eu tenho só uma historinha para falar dessa música, que foi 11 de fevereiro de 63, né, quando eles fizeram aquela sessão. As músicas, 4 músicas tinham sido gravadas anteriormente em single, eles gravaram mais 10 num dia só. É que, segundo consta, o George Martin falou, estava faltando música, e no final falou, pô, você grava, vocês têm aquela versão de La Bamba, né? Porque La Bamba e Twist and Shout tem a mesma sequência, elas se parecem muito, a mesma sequência de acordes. Então vocês não podem gravar aquela La Bamba que vocês fazem, não. Não, é Twist and Shout, não é La Bamba. Eles faziam Bésame Mútil também, né? Bésame Mútil, exato. Ainda bem que não foi essa que escolheram, né? Ia desequilibrar o álbum, né? Bésame Mútil tem a gravação que foi do teste da Decca, né? Anterior, e que foi lançada oficialmente só depois lá no Anthology. No Anthology. Tem a versão de Bésame Mútil. E é no Anthology também que saiu a gravação, a primeira gravação de Love Me Do, que tem 3 versões, né? Love Me Do tem a primeira gravação, a primeira versão, que é com o Pete Best, que o George Martin ouviu e falou, esse cara não é tão best assim não, hein? Se você ouvir a gravação, quando você pega aquela gravação... Rust, não é best. Nossa, eu fiquei ouvindo aquela gravação, falei, cara, não ia dar certo nunca os Beatles. Desculpa, Pete Best, mas, cara, não dá. Você vê que a música desanda, assim, ele vai começar a tocar fora do compasso e dá a impressão que quem canta é o Paul que tá cantando, né? Dá a impressão que ele começa a desandar com a música também, acho que ele começa a se perder ali no ritmo. A segunda versão
que é a do single, é com o Ringo Starr. Beleza. Mas o George Martin olhou e falou, acho que a gente pode fazer um pouco melhor. Aí chamou o baterista de estúdio, que é o Andy White, Andy White. que é que é o cara que é a música que a gente conhece do disco, que é a versão que todo mundo conhece, que toca no rádio e tudo mais. E ele Dizem tocou em PS I Love You também, além do Love You Do, ele tocou em PS I Love You, essas duas faixas. Isso. E reza a lenda que o Ringo ficou meio assim, né? Tipo, vixe, se o Pete Best saiu e eu entrei no... Agora acho que sou eu que vou rodar. Porque ele falou, não estão gostando de mim aqui na gravação. Ficou morrendo de medo de ser mandado embora também. A gravação dele ficou legal, do Pete Best que não funciona. Você vê que não está funcionando. Eu tenho... Acontece muito isso nos estúdios, né? Porque o músico de estúdio tem muito mais facilidade de fazer a gravação. Grava muito rápido, né? Cara, depois que o Pete Best saiu dos Beatles, o George Martin deu tipo uma banda de consolação para ele chamada The Pete Best Combo, que lançou vários singles e eu tenho o CD, tinha, né? Depois eu digitalizei, que era assim, o apanhado das gravações. E o cara era muito ruim mesmo, não tem jeito. Ele podia ser... Quebra ou toca, Outran? Quebra. Pete Best. De Best só no nome. Cara, eu nem vou criar uma polêmica aqui, mas como pode cortar essa parte, ele é tão ruim quanto o baterista da Legião Urbana, entendeu? Ele é horrível. Agora, se eles fizeram sucesso com Twist and Shout, por outro lado, né, Do You Want to Know a Secret, que é cantada por George Harrison, né, atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso inglesa, quando foi regravada pelo grupo Billy Kramer. Billy J. Kramer. The Dakotas, né? E foi a primeira canção dos Beatles a atingir sucesso com outro intérprete, né? Pelo menos indo no sentido contrário de Twist and Shout. O Billy J. Kramer, ele também era empresariado lá pelo pessoal da EMI, ele estava meio que subordinado ao mesmo grupo, o George Martin. Então, não só ele, tinha uma galera que às vezes recebia música dos Beatles, nas músicas que eles não utilizavam, para fazer sucesso, como se fosse um plano B da EMI. E o Billy J. Kramer lançou ainda algumas outras músicas, mas era aquela banda que, como era muito limitada e que não produzia seu material, ficou ali em alguns singles e não foi muito para frente. É isso daí que você comentou, é um ponto importante sobre os Beatles também, porque eles compunham as próprias músicas, era uma coisa um pouco incomum ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, porque as gravadoras se colocavam na posição de, não, eu sei o que vai fazer sucesso, deixa que eu escolha a música para você, o que combina mais com você, e eles se impunham, não, a música é minha, eu gravei essa aqui. A música Please Please Me foi escrita pelo John Lennon, pelo Paul McCartney. O John Lennon quis escrever uma coisa meio a lá Roy Orbison. O George Martin ouviu a primeira versão e falou, tá legal, mas é muito dramático, vamos mudar um pouquinho, vamos acelerar um pouco. Quer dizer, então, com a composição dos Beatles, que eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham um bom gosto com as músicas e um toque a mais ali da produção, eles tinham um material de muita qualidade. E esse acho que era um grande diferencial dos Beatles em relação às bandas da época, né? Porque depois, se a gente olhar o trabalho, por exemplo, o primeiro álbum dos Rolling Stones, acho que basicamente, exatamente, só músicas que vieram, inclusive com uma dos Beatles, né? Inclusive, eles foram muito incentivados a ter criação própria, porque o mundo estava mudando. Os Beatles, eles criaram um mundo novo, né? Claro que tinha também o pessoal do folk lá, com Bob Dylan, nos Estados Unidos. O mundo estava mudando nesse sentido de os compositores cantarem suas músicas, porque antes disso era bem separado, tinha os compositores e tinha os cantores. Então o Frank Sinatra, o Elvis, eles cantavam músicas de outras pessoas, né? Era distinto. E a partir dos Beatles é que, claro, você teve Chuck Berry que cantava as suas composições, teve pioneiros, mas quem primeiro assim foi um grande sucesso assim, mundial, cantando suas próprias composições, com certeza foram os Beatles, né? Com certeza.
Eu ouvi Beatles, vocês falaram como quando ouviram pela primeira vez, eu ouvi Beatles, uma canção dos Beatles, nos anos 70, final dos anos 70, por aí, tinha um disco, um álbum, que era curso de inglês, era em álbum, em vinil. Aí a capa era dupla, você abria e tinha algumas músicas, tinha letra, tinha tradução, e você botava para ouvir e você ouvia como é que se pronunciava, né? E uma dessas músicas era Penny Lane. E eu gostei muito dessa música e foi por Beatles. Pois Foi a é, né? primeira vez que eu vi Beatles. Foi dessa forma. César, Engraçado. pergunte a Luciana qual é a relação dela com a música Penny Lane. Ah! Penny Pergunta feita. Lane. Penny Lane era um dos nicks que eu usava na internet. Eu usei Ah, muito é? tempo esse apelido. Na verdade, isso aí começou assim, sem sair muito do assunto, né, do Please Please Me. Quando eu Uhum. comecei a entrar em chats e tudo mais, eu queria conversar com gente que gostasse de música. Então eu ficava escolhendo nomes que tinham a ver com música. Eu me apresentei como Lady Jane, como Maggie McGill, e eu usei Penny Lane. Penny Lane foi o que deu mais certo. Tanto que por causa desse apelido, desse nickname, eu conheci o Marcos Robles e a gente está junto até então, né? E ele usava qual nome? Ele usava um Sgt. apelido Peppers? de. Não, não, aí seria amor à primeira vista, né? Ele usava o nick de um jogo, era Roadkill, Ah, tá. que é do Rock and É, Roll Racing, né? Um jogo de corrida que toca rock, né? A trilha sonora é já ouvi rock. falar, já ouvi falar. Nunca joguei não, mas já ouvi falar. Mas quando você fala dos Beatles, é difícil você não transcender a um... Pô, você falar de um álbum só, e é difícil você não mencionar outros fatos, né, até de outras fases da Com banda, certeza. né? Mas aí eu quero saber agora as três melhores do álbum, né? São 14. Tirar três. As três preferidas, não as três É, melhores. é, As três preferidas. Quem começa? vai lá, Outran. Começa Ah, você. começa porque eu tenho, assim, é bem fácil para mim. Hum. Quais são? Porque todas as três têm uma relação, assim, com minha infância, são músicas que eu ouvi bastante. A primeira preferida é a faixa de abertura, I Saw Her Standing There, que é um rock fantástico, né? É Beatles em sua essência. Uhum. A, a segunda, Love Me Do, que estava lá na coletânea, se eu não me engano, abri a coletânea vermelha, que eu ouvi bastante também. E a terceira, Twist and Shout. Twist and Shout, a gente tem que lembrar que quando esse álbum saiu, 63, isso aí era a vanguarda do rock, sabe? Isso aí era o thrash metal da época. É, Não tinha um som mais pesado do que Twist and Shout, sabe? Ele estava no extremo. Então, foi aquilo que fez muita gente se apaixonar por rock and roll e levar essa bola para frente. Então, a importância desse álbum é avassaladora por isso, né? Claro, que é um álbum assim que tem baladinhas e músicas mais lentas e tudo mais, mas era um álbum que carregava o rock and roll. Foi o álbum que o rock and roll teve uma primeira fase nos anos 50 e estava muito em baixa quando se diz, quando os Beatles apareceram, né? Então, esse álbum Uhum. foi que fez o rock ressurgir e tá aí até hoje, né? Então a gente tem que bater palma para o Please Please Me e com certeza essas são as três faixas que são as minhas preferidas. Luciana? as minhas três, eu começo com Twist and Shout, com certeza. Por tudo isso que o Outran falou e pela sensação nostálgica que a música dá por causa do filme Curtindo a Vida Doidado. Todo Uhum. mundo lembra da cena do Ferris Bueller dançando lá, cantando a música, fazendo todo mundo dançar lá no desfile, né? Que ele falta na escola e vai curtir a vida e tá lá no desfile lá cantando Twist and Shout. Do You Want to Know a Secret, porque é com o George, né? E eu gostava da melodia da música, assim, eu achava ela muito legal. E Please Please Me, que acho que eu ouvi muito no rádio. Antes de conhecer realmente Beatles para mim é uma coisa que sempre tocou em rádio
e sempre tocou em programas de música antiga, né? Pra gente, assim, deveria ter... É engraçado que Beatles deveria passar aquela sensação de é uma banda que já acabou, mas a gente está aqui, né, 60 anos depois do lançamento, falando de Beatles, enaltecendo a banda, porque é uma banda que acabou, mas continua viva, né? Engraçado isso. Uhum. E acho que para mim são essas três, que são as mais... que eu curto mais, assim, as preferidas do álbum. Mas o álbum é todo sensacional, do começo ao fim. Muito bom, né? Olha, uma delas não posso deixar de fora Twist and Shout, né? Isso aí é um sacrilégio, seria um sacrilégio fazer isso. Eu concordo com a Luciana com Please, Please Me, música que eu gosto bastante. E a terceira, eu ouvi pela primeira vez, minha mãe tinha um disco do Ray Conniff, e a primeira música, logo de abertura do álbum, era A Taste of Honey. E eu não sabia, até porque não é de autoria dos Beatles, né? Então eu não sabia de quem era, mas eu ouvi aquela música, Taste of Honey, tá, pô, sensacional. E o Ray Conniff, ele coloca um jogo de instrumentais sensacionais nessa música. E aí, um pouco depois, eu ouço essa música de novo no intervalo do Faustão. Logo no início do programa, o Faustão, no intervalo, ficava aquelas mulheres dançando, né? E ao som. Não era, eu acho que não era Ray Conniff, era uma outra. Não, ele usava a versão de uma banda chamada Herbie Alpert e Tijuana Brass, que era um cara ele era um americano que ele tinha uma banda mexicana falsa chamada Tijuana Brass. Tijuana Brass. Fez muito sucesso. E os álbuns da Tijuana Brass são muito legais. É um pop anos 60, assim, escancarado, e as versões são muito legais. Então, essa talvez seja a versão até mais famosa que a versão dos Beatles, né? E, por incrível que pareça, eu fui descobrir que os Beatles tinham gravado essa música bem depois, justamente na hora de conferir, que eu tenho... um amigo meu me deu um pendrive com todas as músicas dos Beatles, né? Então, eu tenho todas elas aqui comigo. E eu vi, Taste of Honey, até eu perceber que era a mesma música, porque Taste of Honey, os Beatles gravou em ritmo lento, né? Eles gravam em ritmo de valsa. É uma valsa, né? Bem lenta. Até eu descobri que era a mesma música. Então, eu gosto dessa música, da Taste of Honey. Então, são essas três que eu destacaria nesse álbum que está completou, né? Agora, final de março, 60 anos. É o primeiro 60ão que a gente grava aqui no Papo de Peso. Né? Mas é porque é um álbum pioneiro, né? O pioneiro do renascimento do rock, né? A partir de Please, Please Me, o rock voltou. Então, a gente vai começar a ter 60ões daqui para frente, porque esse foi o álbum que recriou o rock como música de massa. Uhum. É engraçado, inclusive é até curioso isso daí, porque tem aquela famosa história dos Beatles, na primeira audição que eles fizeram para a Decca Records, né? Em janeiro, no dia 1º de janeiro, pleno ano novo, aquele frio que tava, eles foram para a Decca Records, tocaram, tal, depois receberam a negativa que o Brian Epstein, né, o empresário deles, que era dono de uma loja de discos, recebeu a negativa do diretor artístico da Decca Records, falando: Sr. Epstein, o rock está saindo de moda, as bandas com guitarra não tem futuro, cuida da sua loja que você faz melhor, tá? E ele ficou tipo, nossa, né, pô. Aí ele conseguiu depois a audição com George Martin, aí aconteceu tudo isso, né? Então, quer dizer, o Mick Rowley estava errado. E a Decca depois teve que contratar os Rolling Stones, que foi o que salvou elas dessa vergonha. E você sabe quem indicou, né, os Rolling Stones para a Decca Records? Né? Foi o George Harrison. George Harrison. Foi a vergonha, né? O cara trombou o George Harrison num evento lá. Ô, George, tem alguma banda legal aí pra você indicar? Tem aqueles Rolling Stones, eles são bonzinhos e tal. Correu, foi atrás deles lá e contratou. Mas depois ele errou de novo, né? Porque ele recebeu a indicação do Jimi Hendrix e falou, não, muito barulhento, não. Horrível. Luciana, mais alguma coisa que você queira adicionar a esse nosso papo?
Olha, se for para a gente ficar falando de Beatles, a gente vai aqui 3 horas falando direto. Vamos guardar um pouquinho para depois. Acho que para agora tá ótimo, a nossa conversa aqui, falando um pouco desse álbum incrível que é Please Please Me, que como o Tran falou bem, iniciou realmente uma mudança no rock, influenciou muita gente a pegar suas guitarras, né, suas baterias, seus baixos, cantar, compor suas próprias músicas e fazer música cada vez melhor ao longo dos anos. Outran. Nada a acrescentar. Garotada, por favor, ouçam Beatles, que a sua vida vai mudar para melhor, entendeu? Pega a discografia do primeiro ao último disco, ouçam todos os singles, pulem só Revolution 9, que é horrível, mas o resto vocês podem ouvir sem problema. Tem algumas outras também que são bem ruinzinhas, né? Mas a gente nem comenta. Eu acho que tem que ter uma audição crítica, realmente. Assim, quando a gente gosta de música, de verdade, a gente sabe separar o que é bom e o que é ruim. Então, assim, molecada, como o Otran falou, não sai cancelando Beatles, não. Vai ouvir. Ouve primeiro e depois vocês tenham suas próprias opiniões. Você vai ter aí 90% de aproveitamento. Vai ter umas porcarias, mas vale. Todo mundo tem. Quem não tem? Até para justificar a genialidade deles, tem as faixas ruins. Tem um filme que fala dos Beatles. Eles encontraram os atores bem parecidos, eu acho que eu assisti ainda em VHS, Os 5 Garotos de Liverpool. Era o nome. Que foi também o iniciozinho da banda ainda. Lá na Alemanha, tá aí. Porra, mas eles arrumaram os 4 caras, cara. E mais o Stu, né? Começa com o Stuart, depois ele sai. Cara, mas os caras idênticos, atores idênticos ao Paul, ao John, ao Ringo e ao George. Sensacional. Os 5 Garotos de Liverpool. Bom filme. Muito bem, gente. Queria agradecer aí ao Tran, mais uma participação. Luciana, fala aí sobre o programa de rock. Hora da Vitrola. Hora da Vitrola. Eu produzo junto com o André Góes, na Rádio Eldorado de São Paulo. Dá para ouvir pela internet. O pessoal podem ouvir, podem procurar a Hora da Vitrola. Tem o podcast também. Programa semanal, todo domingo ao meio-dia. Tem reprise na quinta-feira às 11 da noite. Mas no site da Rádio Eldorado dá para ouvir a hora que vocês quiserem. E o podcast A Hora da Vitrola em todos os canais aí de streaming. Tá certo. Dá um grande abraço aí para o Marco Fujão. Fala para ele. Na próxima ele vai estar aqui. Isso. Outrão, um grande abraço. Grande abraço e aguardem que a segunda parte da nova temporada do programa mais absurdo da internet, chamado Quebra o Pau, está em processamento. Em breve, petardos novos serão lançados na rede. Só o tempo do Outran se organizar na nova casa, tá certo. Galera, um grande abraço. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de divulgar para os amigos, acionar o sininho. Assim, toda vez que o Papo de Peso, né, subir para as redes sociais, você vai ser notificado. Tá legal? Um grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Saúde e paz para todo mundo.